Entrevista de Janaína Assis Cardoso, entrevistada por Luísa Galos, São Paulo, 5 de março de 2022, projeto Aquilo que me move, mobilidade e diversidade, Arteres, entrevista número PCSHHV 1160. Vamos lá. Jana, primeiro quero te agradecer demais por topar dividir um pouquinho da sua história com a gente. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse, dizendo o seu nome completo, data e local de nascimento. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz, muito contente, com certeza. Nome completo é Janaína Assis Cardoso, a idade 34 anos, data de nascimento 27/6/87, e eu sou de Gravataí, do Rio Grande do Sul. E quais os nomes dos seus pais? Delmar José Cardoso e Ana Janete de Assis. E o que eles fazem ou faziam? O meu pai é carreteiro também, e a minha mãe é costureira, que foi a minha primeira profissão. E como que você descreveria eles, o jeito deles? Uau! Vou falar individualmente, né? Meus pais são separados também hoje. O meu pai... Vai ter choro, gente. O meu pai é um guerreirão, assim. Eu tenho um baita orgulho dele, né? Hoje estou aqui na profissão, exercendo do lado dele como colega de profissão, né? E eu não sei como te descrever, assim, ele é um baita homem para mim. Tem caráter, é uma pessoa correta, de índole, tem um coração gigantesco. Ele é meio durão, meio travadão, assim, tanto que eu puxei a ele isso. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. É teimoso, mas é maravilhoso. Não tem o que falar. Ele é o meu herói, com certeza. Eu falo de boca cheia, assim. Eu amo demais o meu pai. E a minha mãe também. Minha mãe, nossa, ela é uma guerreira, não tá sempre com um sorriso no rosto. Ela é batalhadora, ela tá sempre... É o lado que eu puxei dela, é essa parte de não ter medo de encarar as coisas, de ir lá e faz. E eu tenho muito orgulho dela também, amo demais, demais. E eu sou parecida com ela. E qual é a história deles? Onde eles nasceram? O meu pai nasceu em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele foi criado a maior parte, assim, mais no interior, lá perto da divisa de Santa Catarina. Meu avô também era carreteiro, também era motorista. E a minha avó, a minha avó, a mãe dele, é costureira também. As minhas duas avós são, na verdade. Então, né? Aí eles vieram mais para a capital. O meu avô vendeu o caminhão quando os filhos, são 3 filhos homens, né? Meu pai é o do meio, e uma filha mulher. Quando eles começaram a crescer e começaram a criar interesse, mostrar interesse no caminhão, meu avô vendeu o caminhão que ele tinha, que era a sociedade, se eu não me engano, com o irmão dele, para os filhos não serem motoristas. E não adiantou nada, porque os 3 filhos homens são motoristas. E então o pai foi criado assim, com 19 anos ele já foi para a estrada, hoje ele trabalha na área ainda, ele é bem chutão, assim, meu pai é bem ativo, ele está com 58, 57. E o que mais que eu vou falar dele, assim? Tá aí na rodagem, gosta muito de internet, tá sempre conectado, com certeza ele vai assistir esse vídeo, ele assiste tudo que eu faço. E a minha mãe, agora tu me pegou até na parte da... Eu tenho um pouco menos convívio com a família dela, assim, sabe? Mas eles moraram também no interior do Rio Grande do Sul, Frederico, se não me engano, Frederico Westphalen, e depois foram para ali, para Gravataí. Meus avós se separaram há muito tempo também, quando ela era nova. Ela conheceu meu pai com 18 anos, daí ficaram juntos, né? E em seguida veio eu. E a mãe dela, minha avó também. Minhas duas avós são vivas, graças a Deus. A avó Zeli também era costureira e a minha mãe segue a mesma profissão da mãe dela. E minha mãe hoje é uma baita profissional também.
Ela tem as máquinas dela em casa, ela se vira, ela faz, nossa, é impressionante. Incrível. E você tem irmãos? Sim, sim, o meu irmão tem 32 anos, né? Eu sou mais velha, né? E tem uma irmã de 13 anos, que daí é de outro casamento. E como é a sua relação com eles? Os dois, é boa a nossa relação, assim. É pouco convívio, né? Porque agora, além de minha mãe estar morando um pouco mais longe, né, para me ter um convívio com a minha irmã, a mãe mora na praia hoje em dia, ela realizou o sonho dela também, de morar. Minha mãe adora o mar, ela é, nossa, é uma paixão incrível. Mas quando ela, eu tô indo lá na praia, eu disse, nossa, não tá frio, uma coisa assim, ela tá indo pro mar, ela ama. E a minha irmãzinha tem muito amor nela, né? Como eu até quando eu brincava quando ela era pequena, que eu poderia ser mãe dela, porque quando ela nasceu eu tinha 21 anos, e a gente tem uma proximidade, sim, bem boa. Até tô tentando bolar umas coisas para ela agora, ela é muito inteligente, ela estuda pra caramba, ela lê muitos livros, ela é muito, muito, muito inteligente. E eu quero envolver ela com algumas coisas assim, para me ajudar na parte da rede social que eu tenho, para ela trabalhar, ocupar, né? Acho bem bacana, assim. E o meu irmão também é motorista. Eu tenho duas sobrinhas. Ele trouxe presente para nós na vida, né? Uma delas é a minha cara, inclusive, a mais nova. E o meu irmão, ele é um cara guerreirão, é um cara bonitão, também motorista, batalhador. Mas precisa dar uma melhorada, assim, uma evoluída, vamos dizer. Mas é um cara que tem um coração gigante também. E tem alguma história que você lembra com seus avós hoje em dia ou de infância? Algum momento que vocês passavam juntos que era muito marcante para você? O meu avô, é meu falecido avô, que era motorista, o avô, ele sempre que ele ia nos irmãos, ele me levava junto, quando era pequena. Eu tinha 11 anos quando ele faleceu, mas eu tenho essa recordação boa dele, de quando ele ia visitar os irmãos lá em Canoas, eu ia junto. Tem um convívio, assim, né? Via a Bisa também, a Bisa e o Bisa. Com a minha avó, eu convivi bastante com ela, a mãe do meu pai, convivi bastante. A gente tem várias histórias. Tem um carinho gigantesco, tipo assim, é umas coisas mais delicadas de falar, mas eu vou falar. É porque todo mundo tem essa história, todo mundo tem suas lições de vida, né? Então, os meus pais se separaram, tiveram algumas separações, tal, algumas coisas assim, então teve várias turbulências nas famílias, vamos dizer assim, coisa normal que todo mundo tem, né? E então, com o tempo, eu aprendi a valorizar muito mais, a aproveitar muito mais eles, entendeu? A entender o lugar de cada um na minha vida e o como conviver melhor. Então, hoje a minha avó eu tenho um baita orgulho dela. Ela tem 78 anos e é a guerreirona ativa, cara. Ela não para. Eu puxei o lado dela acelerada, quando eu fico, eu puxei a ela. Tenho muito orgulho de falar para ela que minha avó mexe no WhatsApp, minha avó tem Facebook e Instagram. Instagram é menos que ela usa, mas ela tem WhatsApp, ela escreve, ela faz, manda vídeo, figurinha, super ativa, com 78 anos. Eu fico impressionado, assim. Da parte da minha mãe, meu avô também já é falecido, porém a minha mãe teve um padrasto, que foi como um avô para mim também, que também já faleceu, infelizmente, os dois já, né? Mas tenho boas lembranças dos dois, foram presentes, assim, na medida do possível, né? Tem um carinho gigantesco, eu sei a parte que eles fizeram na minha vida, foi bem importante. E a minha avó, mora com a minha mãe, ela fez 80 anos, agora em janeiro. A minha avó, cara, ela é uma figura. Se ela pudesse falar agora que vocês iam estar rindo, com certeza. Ela fala cada coisa assim que ela anima o lugar que ela tá, é bem para frente também. Tem, hoje ela tá mais debilitada, né? Plano de saúde, ela teve um AVC ano passado agora. Mas igual é bom, não adianta. E Jana,
Na sua infância, assim, quais eram os principais costumes da sua família? Pensando em comidas, em cheiros de infância ou datas comemorativas, tem algum? É, tem. Eu me lembro de comida, assim, a mãe da minha mãe, a avó Zenira, ela, o cheiro de fogão a lenha, assim, ela morava numa chácara uma época, ali aquela, quando eu sinto aquele cheiro, eu lembro dela. E isso é uma coisa que com certeza eu sinto falta e vou sentir futuramente, né? Porque a avó já não cozinha mais, então, mas é uma coisa que está bem guardada, assim, em relação a isso. E da infância, tu pode fazer a pergunta de novo? Claro, é só se tem algum costume, assim, familiar, se vocês tinham o hábito de fazer festas, comemorações. Não, na verdade, a parte muito pouco, né? O pai sempre viajou bastante. O que eu tenho mais de recordação é a gente com ele. Assim, em família, os quatro, é quando a gente viajava com ele. Que eu não sei como que ele aguentava com a família inteira dentro do caminhão, sinceramente. Porque eu sozinha, às vezes eu carrego alguém junto, eu já sinto. Imagina duas crianças e a esposa. Nossa. Então, essa é a recordação que eu tenho das viagens, assim. A gente vinha para o Nordeste, ia para longe, né? Ficava, quando eu tinha 8 anos, a gente ficou 2 meses, todas as férias praticamente viajando no caminhão. Foi bem bacana, assim, essa recordação que eu tenho. A gente saía muito pouco, não tinha muita social, né? Que era bem humilde também, assim, as coisas eram um pouco mais difíceis. Diga. Eu? Ah, não, achei que você ia falar alguma coisa. E você sabe a história do seu nascimento? Ou como escolheram seu nome? O meu nome, se eu não me engano, foi a minha tia tinha uma amiga com esse nome e minha mãe gostou. O nome de Anaína, que eu me lembro que foi isso. Do meu nascimento, eu sei que a minha mãe foi cesárea, cesariana que eu nasci. Eu era muito feia, todo mundo falava que eu era horrorosa. A mãe da minha mãe disse que chegou lá e ficou com pena quando viu aquele bebê de tão feio que era. O meu avô foi lá e botou, o pai do meu pai comprou uns brincos para mim colocar no hospital pra gente ficar. É isso que eles contam, eu era careca. Eu não acho tanto, né? Porque eu tenho uma fotinha em 3x4, não acho tudo isso, mas né, eles viram ali pessoalmente a criatura. E o que mais tinha falado? Tinha perguntado outra coisa. É isso. Tá. E da sua casa de infância, a rua, o bairro, você tem recordações? Sim. A gente morou. Não sei se foi a maior parte, mas foi o que mais marcou foi ali onde minha mãe mora, onde minha mãe tem a casa dela, né? Onde meu pai mora ainda hoje. Que é assim, ó, eles se conheceram morando um na frente do outro. Exatamente. Por isso que marcou mais. Então, a minha avó, as duas avós têm as casas ali, porém, como a mãe foi para a praia, a minha avó também, daí as casas ficaram alugadas. Então, meu pai mora ali ainda com a mãe dele. E foi aquela rua que marcou muito, né? Tem bastante história ali, bem bacana. Assim. Conheço até hoje o pessoal também, até hoje eu frequento lá, bem bacana. E como que era a sua casa? Era a casa da minha avó materna. Até primeiro a gente morou na casa da outra avó nos fundos, depois a gente foi para aquela dali, quando ela se mudou, foi para a chácara. A casa era uma casa de madeira, uma casa simples, né? Não tinha uma área grande que a gente brincava ali, nos fundos também. Eu fiz uma arte nos fundos, até no pátio. Um dia minha mãe começou a chover, a minha mãe estava lavando roupa lá no fundão, tinha uma peça assim, meio aberta, e eu tinha ganhado uma sombrinha. Eu estava andando de bicicleta naquele momento, naquele pátio, eu tinha 7, 8 anos por aí. Eu estava de bicicleta andando no pátio, aí a mãe pediu para mim recolher a roupa que estava estendida. Aí eu peguei minha sombrinha nova para me usar ela, com a bicicleta e as roupas. Aí eu caí, a bicicleta caiu em cima de mim e eu fiz 2 pontos no
supercílio aqui em cima. Graças a Deus não atinge meu olho. Dessa casa aí, então. Mas eu não era arteira, tá? Eu era bem de boa, perto do meu irmão. Isso que eu ia te perguntar, quais que eram as brincadeiras favoritas dessa época? A gente brincava de pegar ali eu e meu irmão se pegava muito também. Tinha bastante atrito, assim, né? Ele era o caçula e eu sempre uma mandona. Ficava de pegar na viagem, que é uma coisa que marca muito, é que o caminhão é muito, muito presente na minha vida, até hoje. Por mais que tenha de recordações. Eu sempre estava vivendo aqui também, se abre mais. Mas quando a gente viajava, assim, a gente escolhia as cores. Tipo assim, tudo que for de veículo vermelho, verde, vermelho e azul era meu. E branco era dele. Aí, tipo, passava, assim, um caminhão lindo. Assim, daí, não sei o quê. Daí, quando era um caminhão feio, olha lá, uma só. Nossa, olha só que, sabe? Eram umas coisas engraçadas, assim, que eu me lembro. E aquelas artes de irmão, né? A gente tinha as artes de irmão. Tem umas coisas que não dá nem pra falar, porque, olha, era cada coisa. Mas bem interessante. E, Jana, qual foi a viagem mais marcante que vocês fizeram todos juntos, assim? Eu acho que foi essa de 2 meses mesmo, aquela vez que a gente foi para o Nordeste. A gente ficou a gente ficou uns dias na casa de uns amigos do meu pai também, ali na Bahia, de Juazeiro. Tenho um pouco de contato com eles hoje ainda por rede social. Acho que foi ali que marcou bastante, assim, foram dias bem diferentes. E era 2 meses na estrada, né? Aí tem umas histórias também aí que não dá nem pra falar, porque até hoje eles se arriam em mim numa história que aconteceu comigo. Não sei se dá pra falar, cara. Mas até hoje, minha mãe e meu irmão são muito arriados, sempre tirando sarro, né? E foi naquela viagem lá. Eu tive que usar, nós no caminhão, a gente usa pinico, entendeu? Eu tinha 8 anos. E daí aconteceu uma história ali que até hoje falou em mim. E foi nessa viagem. Então teve muita, muita coisa que marcou. Com certeza acho que foi aquela ali. E como que era a dinâmica, assim? Vocês dormiam no caminhão? Sim. Esse meu caminhão aqui tem esse banco do carona, né? Mas a maioria, naquela época lá, era tirado o banco do carona e a cama vinha até mais aqui na frente. Se chama cama gaúcha, que fala. Que é tipo uma cama de casal mesmo. Então, daí, naquela época, meu irmão tinha uns 6 anos. Ou ele dormia na rede, que dá para te colocar uma rede também aqui, que é a rede de caminhão, que ela é um pouco menor. Ele dormia na rede e eu sempre dormia no chão, por ser maior. E o pai e a mãe na cama, no caso. Esse caminhão que eu trabalho hoje, ele tem beliche. Não sei se vai dar para ver aqui. Tá vendo aquela ali? Aqui ele tem uma beliche, porque a gente faz Mercosul também, né, para outro país, daí, ao meu entender, assim, até nunca perguntei para alguém, mas eu acho que é por causa disso, precisa trazer um colega, né, como está em outro país, daí tem uma cama reserva para não ficar junto. Eu acho que é por causa disso. Mas era assim que a gente dormia, amontoado. E quando você era pequena, você pensava o que você queria ser quando crescesse, com o que você gostaria de trabalhar? Eu me lembro um pouco assim de ser professora, sei lá, alguma coisa assim, não tinha uma coisa bem. Agora tu me lembrou uma coisa. Nessa época aí, meus 6 até os 8, 9 anos, como meu pai é muito alto, a minha mãe achou que eu fosse ser. Eu tenho 1,71 m hoje, né? Mas a mãe achou que eu fosse ser mais alta, né? E ela me investiu em desfile de moda. E daí lá na minha cidade tinha um, não sei, um estúdio, não sei como é que se chama naquela época, e ela me colocou lá, então eu ia desfilar às vezes naquela época, daquele tamanho e contrariada. Mas tu falando assim, eu ficava com vergonha, eu acho. Eu sempre fui mais corpudona, sabe? Grandona, daí eu achava que não combinava muito. Sei lá o que eu pensava exatamente. Mas marcou muito uma época, teve um desfile que eles fizeram tipo um questionário, assim, perguntando qual era o meu hobby, qual era o meu sonho. E o meu sonho, nós tínhamos a fita cassete, cara, eu perdi.
Diz assim, Janaína gosta de não sei o quê, sonho morar sozinha, com 8 anos. E eu realizei com 18 anos para morar sozinha. Nem segui no script ali, mas aconteceu, né? E qual é a sua primeira lembrança da escola? Da escola. Eu só tô lembrando de arte hoje, só de peripécias. Faz tempo que eu não pensava nessas coisas. O pré, eu me lembro bem da professora, era bem boazinha, a professora era Ione o nome dela. Colégio Barrai, lá de Gravataí. Eu me lembro que teve um dia que minha mãe veio trazendo, eu vi ela pela janela, me levando material, alguma coisa nova que ela tinha comprado para mim, material escolar. E daí, deixa eu ver, para mim não confundir as histórias. Esse dia eu fiquei bem feliz, essa aí foi uma história. Então, essa história que eu lembrei mesmo foi que um dia eu estava fazendo uma atividade lá e eu comi cola, guria. Comi cola. Não sei por quê. Cola tenaz, no caso, né? Foi isso que eu ia lembrar, só que eu sempre misturo com a não sei por que deve ser bem próximo, ou talvez no mesmo dia que ela passou. E foi uma coisa muito feliz, né? Não sei por que eu fui comer cola. E a amizade, assim, você lembra de alguém importante, algum colega? Nossa. Uh, como a gente morou na minha avó e depois morou de aluguel, então eu não fiquei num lugar fixo, né? Minha vida inteira, na verdade, foi de mudanças, até hoje. Então, não tive, assim, uma pessoa específica que eu tivesse uma convivência, assim, né? Eu tenho muitas pessoas, muitas amizades, assim, que eu levo comigo. Algumas eu já não tenho mais convivência, a maioria, né? Mas eu tenho um carinho e consideração enorme igual. E Fundamental 2, ensino médio, você continuou nessa mesma escola ou já estava em outra? Então, eu parei de estudar na oitava série. Eu fiz tudo certinho, até a oitava série. Na oitava série, eu repeti o ano. Aí, dali pra frente, eu comecei a trabalhar, começou a desandar, sabe? Eu não conseguia mais conciliar, fui tentar estudar de noite. Daí ficou bem conturbado, assim, eu parei de estudar. Aí, eu dei prioridade ao trabalho, né? Como eu era costureira com a minha mãe. Foi uma época bem meio conturbada, assim. Aí, depois eu tive um relacionamento, que eu morei junto durante 3 anos. E quando eu terminei esse relacionamento, eu voltei a estudar. Eu disse, não, eu vou terminar, pelo menos, né? Daí eu terminei minha oitava série, curso supletivo. E o meu ensino médio, eu não tenho ele, assim, de escola. Eu fiz aquelas provas do Enem e concluí ele ali, pelo Enem. Então, eu sempre falo, eu não tenho um dia de ensino médio, porque eu nunca frequentei o ensino médio, matriculado na escola. E acho que eu tinha uns 20 anos, não, tinha mais. Depois que eu concluí, eu acho ali, a minha tia, irmã do meu pai, que ela tem 10 anos mais velha que eu, assim, mas ela é super jovem, a gente tem uma amizade boa. Um dia ela falou assim, por que você não faz uma faculdade? Eu disse, você não tem nem ensino médio, né? Tava pensando assim. Então ela me abriu aquilo ali aquele dia. E a partir daquilo ali, eu continuei fazendo aquelas provas do Enem e consegui uma bolsa de faculdade. E no dia que eu consegui a bolsa foi impressionante, porque, tipo assim, ó, eu acho que eu passei bastante coisa na minha infância lá, pelo que eu tô falando, tu acho que deve estar percebendo até, né? Foi um pouco difícil, assim, em muitos momentos. Eu fui independente muito cedo. Cedo eles se separaram. Meus pais me tiveram, eles eram muito novos, né? Minha mãe tinha 19, meu pai tinha 24. Hoje eu consigo entender eles, assim, colocando no lugar, porque hoje eu não tenho filhos, eu tenho 34 anos. Aí, tipo, 34, minha mãe teria, no meu caso, eu teria uma filha de 15 anos. Entende? Daí eu comparo assim, consigo compreender eles. Como é que foi difícil, né? Imagina.
bem diferente de hoje, que tem tanta informação. Então, a minha infância foi um pouco difícil, assim, e eu sempre tomei conta de muita coisa, sempre, como é que eu vou explicar? Eu peguei muita coisa para mim, e eu cresci muito rápido, eu evolui muito rápido essa parte. Então, só que ao mesmo tempo eu não me sentia capaz de muita coisa, sabe? Devido à questão de escola, eu pensava assim que eu não ia conseguir, que não, como é que eu nunca vou fazer uma faculdade, quem sou eu para fazer uma faculdade? Tipo assim, sabe? As coisas que depois com o tempo eu percebi que eu mesmo me sabotava, não tinha aquela visão que a gente pode tudo, assim como hoje eu já aprendi. E aqui no caminhão foi uma delas. Então, um dia que eu consegui aquela bolsa na faculdade foi uma coisa assim que, nossa, chorava, sabe? Porque consegui uma bolsa com uma nota pequena. E aquilo ali foi abrir na minha mente do que a gente é capaz de ir atrás, sabe? Foi bem bacana. Isso marcou muito na minha vida aquele dia lá. Bem legal. Com quantos anos você começou a trabalhar? Trabalhar com a minha mãe em casa com 13 anos. Mas eu aprendi a costurar com 11 anos de idade. A minha mãe fazia em casa aquelas almofadas que tinham umas caras de bicho, assim. Então ela fechava o quadrado, né? E ela me ensinou que a máquina era simples, era uma máquina que não era tão veloz. Aí ela me ensinou ali com 11 anos e com 13 já comecei a trabalhar com ela. Aí só engrenou. E como foi esse período de começar a trabalhar para você? Foi difícil, né? Com 13 anos tu não quer trabalhar. Com 13 anos tu, né? E eu chorava, não queria ser costureira. Até hoje a minha mãe brinca comigo, ela sabe, viu? Tu não queria. Porque hoje eu chego lá e eu vou lá costurar minhas roupas na máquina dela. Bem parceira, né? Porque hoje eu tenho orgulho de saber. Eu chego lá, se eu quero arrumar, ou peço para ela fazer também, claro. Mas eu sei mexer em qualquer uma daquelas que ela tem lá. E daí, lá no início, eu chorava, não queria. Mas ajudava, trabalhei junto com ela. E já maior, sair de casa, como que foi esse período? Então, essa é a minha história de sair de casa, assim, ó, com 18 anos. Eu fui. Meu pai teve um relacionamento lá na fronteira e eu gostei muito da cidade, porque ali em Gravataí eu não me sentia em casa, não sei, não tinha uma coisa assim. E lá eu gostei muito do povo receptivo, sabe? Gostei Você me chamou muito atenção naquele lugar. E daí eu passei um período com meu pai lá, e daí eu quis voltar. Tipo, eu fui embora, fiquei mal, fiquei com uma depressão, assim. Daí eu quis voltar para lá. Só que eu voltei decidida que eu ia trabalhar lá, como costureira. Porque costureira, hoje em dia, qualquer lugar que tu vai, precisa. Mão de obra hoje no Brasil tá bem, né, bem escassa. Daí naquela época lá, eu consegui um emprego de costureira. E olha como é que são as coisas, cara. Deus trabalha, né? Eu decidi que eu ia morar sozinha. Eu decidi, mas não sabia nem como é que ia fazer direito, assim. Eu fui, sabe, porque minha mãe estava longe, né? A minha mãe me ajuda muito, sempre ajudou a gente. E pensei, bom, vou tentar, vamos ver o que vai acontecer. E daí, o meu serviço, eu tinha 2 horas de intervalo. Era bem no centro da cidade. Eles não davam almoço e eles não davam nem o vale para ti para casa. Aí, o que comecei a fazer? Eu comecei a caminhar naquele período, aquelas 2 horas, procurando um lugar, uma kitnet para morar. Com 18 anos, cara. E eu achei, e eu caminhei muito lá em Uruguaiana, no nome da cidade. Caminhei muito, muito lá. Nossa senhora, eu ia longe às vezes, porque tinha aquele tempo, né? E eu achei do lado praticamente do meu serviço. E daí era numa kitnetzinha pequenininha, mas bem arrumadinha, sabe? Aí a minha ex-madrasta lá me deu umas coisas, me ajudou um pouco ali. Mas não tem boas recordações dela. E daí, ali eu arrumei aquele emprego de costureira e comecei a estudar. E, quando eu tinha 18 isso, eu comecei a estudar, mas eu acabei largando também. Mas eu tentei ainda conciliar lá. O dia que eu fui morar, que eu mudei mesmo, no dia da mudança, assim,
levei quase nada, né? Eu levei uma cama que ela foi que ela me deu, o fogão dela, a pia, e um armário lá, um balcãozinho assim. E era isso, nem roupeiro, nada, sabe? Tudo pra dentro. E naquela hora, tipo assim, tá acontecendo isso na minha vida, nossa, eu morar sozinho. E daí eu tinha arrumado um namorado que foi que o relacionamento que eu tive 3 anos, que a gente morou junto, né? Daí ele veio morar comigo, porque ele morava no interior. E esse relacionamento, Jana, como que foi para você? Foi bem bacana, assim, ele era bem bom para mim também. Ele tinha 20 anos, eu tinha 18, ele tinha 20. Mas ele era, é, sem ofender, né? Mas a mulher acho que amadurece mais rápido que o homem. Eu ia amadureci muito cedo. Então, tinha coisas assim que eu tinha mais ambição de conforto pra gente, né? E ele já era mais molecão, umas coisas assim. Mas a família dele é ótima. Inclusive, agora mesmo, antes de falar contigo, agorinha, o pai dele me mandou um áudio aqui quase chorando ali, dizendo que ele considera uma filha. E eu tenho eles no meu coração, assim, sem dúvida. A gente não tem muito contato, porque eles moram muito longe, né? Hoje o contato é rede social, WhatsApp. Mas eu não tenho nem dúvida. A família inteira deles mora no meu coração. E agora, nessa empresa que eu tô, eu tive a oportunidade de passar lá e rever alguns deles já. Eles moram em Uruguaiana, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. E as primas dele, que eu vi pequenas, assim, hoje uma mora em Campo Grande e a outra mora em Três Corações, Minas Gerais, e a outra Mato Grosso. E eu consegui de caminhão lá ver as duas. Foi uma história, assim, bem legal. E eles eu tenho esse contato um pouco, assim, mas consideração é enorme, né? Foram muito, muito bons para mim aquele período que eu morei em Uruguaiana, tá? Então, carinho gigantesco. E a gente terminou e ficou tudo certo, assim, sabe? Não deu mais, não. Eu vi que nem mais pra frente. Ele já tem outra família, já tem a família dele, né? E tá tudo bem. Eu tive outro relacionamento também, tudo certo. E nessa época, seus pais já tinham se separado oficialmente? Sim, sim. Eles se separaram quando eu tinha 15 para 16 anos. E quando eu fui morar sozinha até, a minha mãe foi lá ver onde é que eu tava. Ela não me deixou, assim, sabe? Ela se preocupou em ir lá saber o local, tudo, ver como é que eu tava. Assim. Então, por isso que eu digo, ela é bem, muito guerreira, bem parceira, sempre ajuda, sempre cuida muito. E eu acho que era isso. Acaba saindo um pouco, esquece. E como que foi seguindo essa vida? Então, daí depois dali, a gente teve, nesse relacionamento, a gente morou um pouco em Uruguaiana, um pouco em Gravataí. A gente tentou, como ele era novo, tentou desenvolver a parte dele profissional também lá, né, para minha família ser de lá. Mas como o relacionamento não deu certo, ele acabou voltando e eu fui seguindo. Nessa época aí que a gente se separou, eu também saí do meu serviço. Eu estava em um serviço que eu trabalhava como vendedora de uniforme escolar num colégio particular em Porto Alegre. E daí eu acabei saindo fora porque eu ficava parada sozinha no tempo da loja, aquilo ali, e surtava, sabe? Porque o uniforme, sabe, que vende só no início do ano, né? Praticamente, e quando esfria, depois do inverno, pouco. Então, o pai ficou doente naquela situação e ele tava no Rio. Sei que eu peguei uma carona lá com meu tio e vinha junto com meu pai, para mim sair um pouco de lá e acompanhar ele, cuidar dele, que tava muita coluna, tava muito mal aquela viagem, tava doente. E daí nessa viagem, foi impressionante. Começou a escurecer, eu acho. Nessa viagem, ele estava carregado para Paraíba. Nós entramos dentro da empresa e o rapaz falou assim: ó, não, tua carga é para Natal, Parnamirim. E lá em Natal tem uma prima do meu primo, que mora lá. A tia dele, por parte de mãe, e a prima, que eu tive bastante conversa com a prima, quando nós éramos novas. Nossa, muito. Então, daí o pai falou assim: ele estava um pouco melhor, né? Daí ele disse: ó, se tu quiser conhecer a praia aqui, nós descarregamos daí em Natal. E isso era uma quinta-feira de tarde. Sexta-feira ele me falou: se tu quer conhecer alguma coisa de praia que tu fala com a Aninha, porque eu não vou sair daqui do posto. Aí eu, tá, eu já conheço meu pai, ele realmente não sai da volta do caminhão.
Aí eu peguei e consegui contato com ela. Naquela época era Orkut até e tal, pelo meu primo, de telefone. E ela foi me buscar numa sexta-feira de tarde, no posto. E ela trabalhava como garçonete na noite, lá em Natal. E, tipo assim, só que eram uns lugares top, sabe? Eram os pubs, né? E o namorado dela era músico. Nossa, eu passei um final de semana assim, ó, incrível, virando noite, curtindo a night, curtindo nada de absurdo, mas curtindo mesmo, sabe? Eu me apaixonei pelo lugar, cara. Nossa, aí eu voltei para o caminho segunda-feira, meio-dia. E daí a Ana me convidou, Jana, vem morar aqui, trabalha, eu consigo um serviço para ti, não sei o que, tal, tal. Nossa, eu, dessa distância toda, né? Eu tinha 22, 23 anos, por ali. E daí eu me lembro que eu entrei no caminhão e falei, seu pai, o que tu acha? É muita loucura, assim, eu ir morar aqui, longe de todo mundo e tal. Só que todo mundo, a família toda é caminhoneiro, né? Toda na estrada. Daí pra mim voltar pra casa, assim, era pegar uma carona, de uma certa forma. Mas é bem longe, Natal. Aí ele me olhou e disse, o que eu vou te falar? Com 18 anos eu fui morar no Mato Grosso. Aí eu estutei vontade de ir. Aí eu disse, nossa, e agora? Porque, tipo, até meu pai eu espero sempre assim, não, sabe? Tem uma coisa assim que parece que... Mas não, aquele dia ele me surpreendeu até. Aí eu comecei a pensar, fui lá, arrumei minhas coisas, porque eu tinha minha casa montada lá em Gravataí, daí, né? Arrumei minhas coisinhas, vim, fiquei 10 meses de Natal no Rio Grande do Norte. Trabalhei ali no shopping, eu fiquei recebendo seguro-desemprego um período, aí fiquei na casa da mãe da Aninha, inclusive, que ela foi uma mãe pra mim, a Ema. Ela é, nossa, ela tem uma história de vida também, assim, ó, maravilhosa, ela é uma pessoa que eu admiro pra caramba. Ela trabalha com índios e eu aprendi muita coisa com ela, como um ser humano, assim. Então ela foi uma mãe pra mim naquele período lá. Eu fiquei 10 meses ali, curti, aí eu arrumei um namorado e daí voltei pra casa. Acabei voltando, mas é que era a hora, né? A minha irmãzinha ela tava com 2 aninhos e eu tava vendo cada vez que eu falava com ela, ela tava com uma coisa diferente, a fisionomia, falando e tal, e eu disse, nossa, eu tô perdendo tudo isso dela. Aí foi mais as consequências das coisas lá, eu peguei e voltei de casa. E como foi essa volta? Foi impactante, foi bem forte, porque eu gostei muito de Natal, tenho um carinho, assim, uma lembrança muito boa de lá, cidade boa, qualidade de vida, né? E, e eu gostei muito daquela pessoa que eu conheci lá também, do namorado que eu tive, e, e a minha volta foi bem forte, porque tipo, não era uma coisa que eu tinha planejado, sabe? Assim, do nada, assim, praticamente tinha que voltar. Eu senti, não foi nem eu que quis voltar, eu senti a necessidade de estar com a família e não dava certo a minha relação. Porque daí aconteceu, a minha vida é uma história. Tá, eu tenho muita história, cara. Eu tenho, às vezes, eu já pensei até em escrever um livro. Porque nós estávamos em Natal, quando a gente se conheceu, eu e ele. Ele é gaúcho também. E daí, de Natal, a gente foi para Brasília. Porque ele foi criado em Brasília, o pai dele ser ex-militar. Então, eu fiquei 20 dias em Brasília e embora. Por isso que deu aquele impacto, sabe? Eu tinha que sair do meu serviço, eu trabalhava como vendedora numa loja do shopping. Era vendedora de bijuterias, eu era lá, acessórios, essas coisas. Daí deu uma impactada gigantesca. Daí eu cheguei em casa e saí de choque. Mas tudo se curou. E como foi seguindo depois, voltando para sua terra? De volta para minha terra. Aí, eu fiquei com a minha mãe um período, ficar com ela ali. Voltei a trabalhar, voltei nos uniformes lá de novo. Trabalhei umas 3 vezes lá. Continuei como vendedora, daí passei para supervisora de vendas, porque como eu era costureira, eu entendia dos tecidos e tal, conseguia ensinar as outras também. Tinha facilidade. Aí ali eu fiquei um período com a minha mãe, daí fui morar sozinha de novo. Peguei, aluguei um kitnet, daí não quis nem ficar lá naquela casa que estava com meu pai, nos filhos da avó. Eu peguei, fui morar no kitnet. Fiquei acho que uns 3 anos, né? Não sei se uns 3 anos que fui morando ali. Foi um momento.
E com que você ficou trabalhando nessa loja de uniformes? Isso, isso. E depois, Jana, como foi seguindo? Então, dali, aí eu conheci o meu ex-marido, agora, o último. Porque vamos fazer mais recente, né? Porque de repente eu caso de novo. Então, daí eu conheci ele e eu estava trabalhando lá nos uniformes e ele começou a me dar um apoio para mim comprar um lugar para mim morar. Já que eu morava de aluguel, né? E tal, e tal. Daí eu comecei a abrir a mente para isso e fui atrás, né? Eu financei um apartamento nessa época. Trabalhei com os uniformes, daí eu desisti. Eu saí, foi bem na. Eu saí dos uniformes e disse: não, chega, não quero mais isso, tá? Uma gratidão, né, pela oportunidade, porque eles me tiraram da máquina de costura, eu fui para a loja, né, me deram uma profissão de vendedora, depois supervisor, mas eu não aguentava mais, porque era bem longe de casa também, tinha 2 ônibus, pá, era bem puxado. Aí eu tentei como corretora de imóveis, na imobiliária, só que daí não tinha salário fixo e tal, daí eu peguei e saí fora. Dali, de corretora. Eu fui trabalhar no shopping. Trabalhar nos shoppings. Só que eu trabalhava final de semana, feriado, então eu não queria isso naquela época ali, porque a gente saía muito, eu e ele. Era namorado, né, na época. E ele tinha vida muito ativa na parte social, assim. E eu ficava chateada, né, porque eu acabava perdendo e não estar junto. Daí sei que eu saí daquela, das lojas. Acho que eu voltei a costurar de novo. Não, daí eu fui trabalhar de recepcionista num hotel. Tinha uma amiga minha me indicou lá, consegui. Aí, nessa época, eu era gordinha. Eu sempre fui grandona, assim. Eu era um pouquinho mais que isso. Mas eu não era contente com aquilo ali, me incomodou sempre. Até hoje me incomoda um pouco ainda. E daí eu comecei a emagrecer bastante. Comecei a tomar Herbalife, né? Emagreci e daí eu resolvi ir pra academia. Porque isso tudo num seguro-desemprego, eu tava, não me lembro de qual emprego agora. Eu tava no seguro, daí eu dediquei a me cuidar. E nesse me cuidar, surgiu uma vaga na academia de recepcionista. E aquilo ali deu uma virada na minha vida, porque aquele me cuidar me fez tão bem nas aulas de ginástica, nas coisas e tal. E daí comecei a trabalhar lá com eles, na recepção. E, sabe, daí eu me abri um leque, disse, não, vou fazer educação física. Daí eu fui para educação física. Eu desisti daquela faculdade que eu tinha ganhado lá, eu acabei desistindo, que era administração de sistema e serviço da saúde, do SUS. E era uma coisa que o primeiro semestre foi ótimo, mas foi para conhecer um grupo de amigos que nós somos até hoje, para mais nada. Acho que só uma prosseguiu ali, não sei nem se formou. Daí, nessa parte da educação física ali, foi tipo assim, como se eu tivesse me encontrado, sabe? Porque, né, quando é que foi? Foi antes de entrar na academia. Antes de entrar, teve uma situação que eu quis. Peraí, deixa eu voltar um pouco mais atrás. Na época lá dos uniformes, que eu pegava aqueles 2 ônibus que eu achava complicado, eu estava cansada, e comecei a pensar o que eu quero para minha vida. Eu quero ficar o resto da minha vida atrás de um balcão, né, pegando ônibus e tal, né, eu quero melhorar, eu quero evoluir. E daí eu comecei a pensar o que eu gostava de fazer. E eu gostava de dirigir. Tinha tirado a carteira fazia um pouco tempo, eu amava dirigir. Sempre gostei de caminhão, de estrada, de tudo isso. E daí eu comecei a pesquisar, como eu tinha acesso à internet lá já, tinha muito tempo parada, eu comecei a pesquisar coisas sobre caminhoneiras, mulheres caminhoneiras. Foi assim que começou a parte a procura. Aí eu, inclusive, até no início ali, tu estava falando, eu me lembrei. Eu descobri, naquela época, o pessoal fez um documentário, um web documentário das caminhoneiras. Foi, tipo, 4 foram entrevistadas. E agora, no início ali, eu me senti lisonjeada por, né, hoje estar fazendo parte disso também. E daí, naquela época, uma delas eu conheci, 2 delas eu conheci já, pessoalmente. Uhum. Daí, eu comecei a observar como é que era, porque daí eles falavam como era a parte de família, de ficar longe, parte de perigo, de segurança, dos medos, como é que era o trabalho, enfim, tudo, né? E tudo que elas falavam, assim, eu me familiarizava, porque eu já tinha convivido muito no caminhão com meu pai, viajei muito com ele.
né? Toda a minha fase, assim, de adolescência também, tudo. Então, eu me familiarizei, tipo, não, essas coisas eu já faço, já sei essa parte de postura, de como se portar, de tudo. Eu me identifiquei. E daí eu decidi que eu queria pensar, não, pai, vou aproveitar agora, e tu vai me... Eu tô falando, daí eu saí do serviço, peguei o seguro, e eu me lembro que eu arrumei a minha mala, tudo para ir com ele, e ele não me levou, não me deixou, não. Aí eu desisti naquele período, assim, sabe, dei uma abafada, mas estava bem decidida que eu queria. Só que o meu querer, naquela época, eu queria que ele me apoiasse. Tipo assim, me pega pelo braço e me ensina. Eu queria que ele fizesse isso, né? Só que não é assim que funcionam as coisas. E ele não queria porque ele sabe como é que é difícil essa vida aqui, porque não é fácil. Ele não queria que eu sofresse, né? O que ele sofre até hoje, porque até hoje ele é motorista. Então ele não me incentivou ali, nada. Ele não me ensinou nem a dirigir carro, nada assim, não me ensinou. Porque quando eu tinha 17 anos, a gente fez, o pai fazia Mercosul, nessa época que ele morava lá na fronteira, ele fazia Mercosul, ele fazia Chile, São Paulo. E ele levou eu e meu irmão numa viagem, e depois ele me levou sozinho. E nessa viagem que eu fui sozinha com ele, a gente trocou, ele me deu para me dirigir um pouco assim, e aquilo ali. Eu já era apaixonada, a gente foi sempre dentro de caminhão, né? Então, eu dirigindo ali, quando a gente trocou de volta, que eu sentei no carona aqui, eu disse assim, tu quer que eu seja caminhoneiro ou case com caminhoneiro? Ele disse nenhum dos dois e nunca mais me ensinou nada que envolvesse caminhão, nunca mais me deu direção, nunca mais nada. Ele viu que eu, né, poderia seguir. Então, nessa fase, depois com 20 e poucos anos, eu tentei de novo, não deu. E aí a academia, tipo assim, para mim, naquela época lá, é como se fosse, não, é isso aqui mesmo, é isso aqui. Daí eu comecei a dar recepção, eu comecei a cursar educação física e eles me deram a oportunidade já como estagiária de ginástica e na musculação. Até personal eu tinha, porque tipo, me dedicava bastante, né? E cuidava muito também. Então, tipo, naquela época ali foi nossa, pensei, é isso aqui que vai ser da minha vida. E daí, eu fui crescendo ali dentro daquela academia, fiquei uns 3 anos e meio ali trabalhando, e surgiu, eles abriram mais unidades e surgiu uma proposta de gestora, por último. E daí, naquela parte da gestão ali, daí eu dei uma surtada, assim, porque quando eu trabalho, eu me entrego de cabeça, sabe? Eu me jogo, assim, eu me dedico total. E daí, ali na parte da gestão, eu me comportei na minha cabeça, acho assim, como se eu fosse a dona. Então, eu ia para casa preocupada lá, se iam fechar direito, se é isso, se é aquilo. Coisas que não eram nem da minha alçada, né? Daí, ali, eu pedi umas férias lá uns dias, não quiseram me pagar e eu desanimei total. Porque disse, nossa, tô me dedicando pra caramba, não tinha carteira assinada. E daí, dali, naquela situação que eu me coloquei, eu entrei numa depressão. Eu comecei com crise de pânico, entrei numa depressão grande. Eu me sobrecarreguei demais, sabe? E eu tive sempre aquela cobrança, aquela pressão que eu tinha que estar sempre emagrecendo, sempre naquela função lá, até por estar sendo professora, né? E eu era linda, assim, tava com o corpo perfeito, mas eu me olhava no espelho e não achava. Hoje eu olho nas fotos e identifico assim, nossa, né, como a gente... Mas é tudo um processo para te aprender a evoluir, tá? São fases, né, na vida. Hoje eu consigo visualizar isso. Então, daquela depressão, nesse período eu já estava morando junto com o meu ex-marido, agora por último, né? A gente já estava já no mesmo. Eu financei o apartamento, ele veio morar comigo. Aí ficamos ali até recentemente. E, e eu queria muito um filho. Eu tinha 2 sonhos na minha vida. Um era ser mãe e o outro era ser caminhoneira. Só que eu sabia que os dois não daria certo. Eu não ia. Tem várias mulheres que são, tudo bem, cada um tem o seu pensamento, né? Não critico, não tenho preconceito com isso, mas eu não conseguiria sair de casa. Então eu penso assim que naquela situação ali eu pensava assim, não, eu nasci para ser mãe, não para ser caminhoneira, entende? Eu me coloquei, me senti incapaz de ser motorista e capaz de ser mãe. E eu tentei no meu primeiro relacionamento lá atrás, aquele de 3 anos, eu tentei e não consegui. E depois, nesse relacionamento, eu tentei também. Foi um relacionamento que durou 10 anos, a gente ficou junto. Uma história de 10 anos bem bonita.
né? Foi um relacionamento bem saudável, assim. Teve turbulência, mas foi pouco até comparado. Tem um carinho gigantesco, né? Consideração por ele. Nós somos amigos. E eu tentei engravidar e não consegui. E nesse período da depressão eu engordei muito, eu engordei 17 quilos e querendo engravidar. E daí chegou um ponto que eu pensei assim, não, mas como é que eu vou engravidar agora, cara? Já engordei tudo isso. Tava diferente, o oposto que eu tava, assim, que eu era, nossa. E daí eu disse, eu vou me judiar mais ainda. Vou buscar a felicidade numa outra coisa que não é dentro de mim. Primeiro tem que ser em mim. E daí eu comecei a buscar aquela parte de mim, ali, de cura e tal. E foi onde um dia eu decidi. Eu fui num templo budista, uma amiga minha. Quando eu voltei dirigindo assim, eu falei para ela assim, cara, é isso aqui que eu quero. O templo era, sei lá, uns 100 km, 80 da minha casa. Daí eu tinha um carro na época, eu voltei dirigindo assim, eu vou para a estrada. Eu decidi naquele dia. E daí eu cheguei em casa, falei para ele, qual é o problema de eu arrumar um serviço que eu esteja com um caminhão na frente de casa, coisa que não existe, todo dia e tal, assim. É ciúmes, qual é o problema? Né? Eu quero estar realizando meu sonho, mas eu quero poder entrar dentro de casa feliz. Não quero chegar e te ver de cara fechada, cara feia. Daí não vai dar certo. Sei que daí naquele dia ele não fechou e eu disse, não, eu vou. E daí eu comecei a correr atrás, fui, daí eu vendi meu carro para poder tirar minha carteira, porque eu não estava trabalhando, estava sem dinheiro, eu me separei dele aquele período ali para poder correr atrás disso. E tipo assim, ó, eu corri atrás. É o que eu sempre falo, todo mundo hoje, como eu tenho rede social, né, eu falo sempre muito da família e tal. As pessoas pensam assim, ela aprendeu com o pai dela a dirigir, ela sabe tudo. Não, eu não aprendi nada. Esses dias eu até falei sobre isso. Eu não aprendi. Hoje, sim. Depois que eu subi para cima do caminhão, ele me ensinou. Começou a me ensinar tudo. Até hoje eu pergunto para ele coisas. Hoje tem coisas que eu já sei que ele não sabe. Então, né? Mas todo mundo pensou que não. Eu batalhei bastante. Eu fui atrás. Eu fiquei na casa do meu tio em São Paulo, o irmão mais velho do meu pai. Que ali tem o meu primo e a minha prima que também são motorista. Então ali eu fiquei na casa dela, ela me deu apoio e tal, me incentivou bastante, foi bem importante naquele período. Aí eu tirei minha carteira ali e voltei para casa. Mas desacreditada, assim, que eu ia conseguir. Tirei a categoria D, no caso ali, né? Tava... Porque é uma coisa que eu tentava, sabe, deles mesmo. Eles estão na rodagem, eles vão conseguir um emprego para mim. Só que não, eu fui. Ela me ajudou muito, inclusive. E daí, deu 6 meses que eu tirei a minha carteira D, eu consegui um emprego. 6 meses. Foi muito rápido. E foi por isso que assim, eu sou muito abençoada e por isso que eu tenho mais assim, de mostrar mesmo na rede social que é possível, sabe? Por isso que eu bato muito martelo nisso hoje, sobre essa parte de que a gente é capaz de tudo que a gente quiser. A gente só não é capaz do que a gente não quer. A gente não botar fé, não ir atrás, não querer com força mesmo, tu não vai conseguir. Aí, com... Como é que foi ali? Das 6 meses, daí eu voltei para casa e voltei pro meu marido. E daí ficou aquela história, eu voltei, mas eu vou pro caminhão. Eu vou pro caminhão, tal. Aí ele aceitou de boa, tudo, foi indo, né? A gente foi de passo a passo ali. Daí surgiu a oportunidade, nesses 6 meses. Eu fui, a minha primeira viagem foi assim, ó. Nossa, foi uma loucura. Na primeira viagem mesmo, foi uma viagem curtinha, que foi, ele foi comigo, inclusive. Eu peguei um caminhão com 4 eixos, um bitruck, caminhão automático, que naquela época que eu tava querendo aprender, eu comecei, cada caminhão tem caminhão que tem 6 marchas, 8 marchas, 12 marchas, é diferente. Então eu tava quebrando a minha cabeça para aprender, tipo, no peso, com tanto peso, como é que ia ser para trocar a marcha. Nossa, é uma coisa assim que eu tava me quebrando. O carro é 5 marchas, né? Daí, quando eu peguei assim, então, tá, beleza, tô tranquila, fui pegar o serviço, era um caminhão automático. Aí o serviço fica a cento e poucos km da minha casa, 115 por aí, mais na Serra do Rio Grande do Sul. Eu cheguei lá,
na hora do teste, pensei, olha, se eu passar no teste, né, deixei na mão de Deus. Se eu passar é porque Deus vai que ela consegue. Agora, se eu não passar, depois a hora vai chegar, né? E eu passei. Isso que eu fiz lá é assim, é uma monte de serra e curva, guria, terrível. Não conhecia a estrada lá. E eu dei conta, né, naquela parte simples ali. Aí eles me deram essa viagemzinha curta no final de semana, que eu fui buscar peixe na beira do açude, literalmente. Eles tiravam aquelas caixas de verdureiro lá. Tava no gelo pro peixe morrer, e daí carregava o meu caminhão. Estrada de chão. Olha, essa foi a primeira viagem. Daí meu ex foi junto comigo e me ajudou. Por mais que ele não seja da profissão, não tinha nada a ver, nem conviveu com caminhão, nada, ele me ajudou muito. E daí, dali pra frente, quando eu voltei, já fui para São Paulo, primeira carga, interior de São Paulo. Nossa, daí ali sim. Aí aquela sensação ali foi, sabe, nunca vou me esquecer. Foi libertador. Daí só fui dando ponto. Aí o meu sonho era carreta. Era isso aqui. Era o meu sonho. Era maior, que são 6 eixos. Aquele sonho de carreta e tal, carreta, vou dar conta, não vou dar conta. A carreta ela é mais alta, é maior, mais pesada, tudo. Aquela situação ali, eu comecei a pensar que eu não ia conseguir. Não ia conseguir. Aí eu fui fazer a carteira, comecei a ficar nervosa, rodei 2 vezes na carteira da carreta até conseguir passar. E daí também foi tudo assim, ó, foi muito rápido. Por isso que eu falo que eu sou abençoada, porque foi tudo muito rápido. Eu tirei a carteira, consegui passar em junho. Eu não tinha nem pego a carteira física na minha mão e eu já tinha conseguido emprego na carreta, sem experiência. Aí eu cheguei lá, quando eu comecei a trabalhar, fiquei 2 meses na empresa. Então, vamos lá, devagar. Comecei a me acelerar já. Normal. Aí eu consegui um emprego na carreta e eu vi que eu comecei a dominar o negócio. Aquele medo que eu tinha, aquela coisa que eu pensava que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir, que era muito alto, que era muito grande. Belezinha, foi. E daí, como eu não me adaptei naquela empresa, no sistema deles, não era o meu perfil, eu vi e disse, não, dei conta, eu vou para o Mercosul, que era um meu sonho, o próximo objetivo era Mercosul, que eu fazia com meu pai. E daí foi onde eu comecei a procurar, tentar, e conseguir aqui onde eu tô, que é uma das melhores empresas do Mercosul, cara, pode ter certeza, assim. Aí eu consegui um emprego aqui, e o meu próximo sonho era trabalhar num caminhão, num Volvo, um FH. Só que, e a empresa tem vários, né? Eles têm vários. Eles têm, uma empresa grande, tem 700 caminhões. Uma empresa bem grande. Então, eu realizei o sonho de ir para o Chile, eu fui para o Uruguai, fui 3 vezes, e daí até vim para essa operação que eu tô hoje, que eu tô só no Brasil agora, né? Aí nessa situação como é que foi? Foi em novembro? É. Olha só, em junho, eu tirei a carteira, consegui o primeiro emprego, eu realizei o sonho da carreta, que era o meu sonho. Eu acabei me separando nessa função. Eu consegui um emprego aqui, em setembro, que era outro sonho, Mercosul. Fui para o Chile, que era o sonho. Em novembro, eles me deram o caminhão do meu sonho e me deram nessa cor. E 0. Nossa, realizei um baita, foi assim, tipo... E eu fiquei, sabe, eu não estava nem conseguindo processar muito tanta coisa acontecendo, tanta coisa boa, tanta confirmação que eu segui o caminho certo, que era aquilo ali mesmo. Ai, e foi assim, daí tô aqui na luta e hoje. Jana, como foram essas viagens do Mercosul, assim, viajar para outro país? Quais são as diferenças, as dificuldades? Como que é isso? A maior dificuldade de ir para outro país é a parte dos trâmites das notas nas fronteiras, né? Da carga que está carregando e tal. Principalmente na Argentina para o Chile, é bem burocrático, precisa de ajuda a primeira vez que vai. E a parte assim, e alguns lugares, o GPS hoje salva vidas. Nossa, assim como ele te enrasca às vezes também, ele te salva vidas. Então, ali o GPS te ajuda muito. Tem alguma cidade, outra que às vezes tem que passar por dentro. Na primeira viagem que eu fui para o Chile, fui com colegas, me ajudaram.
E para o Uruguai é muito barbado, é muito tranquilo também. É muito, tipo assim, quando tu tem dedicação, tu tem vontade, tu sabe, tu consegue desenvolver. É mais fácil, vamos dizer assim. E a parte de alimentação para lá é diferente. Tipo, aqui no Brasil, é, aqui eu engordo, porque tu para no posto, tem salgado, tem refri, tem energético, tal, tal, qualquer coisa que tu precisa comer tem marmita, né? E lá não, lá a comida é diferente. A moeda deles é diferente para começar, já tem que ir meio preparado para isso. Não tem postos que nem tem no Brasil, é diferente, né? Lá é, o que eles falam, é estação de serviço. Tá, então lá são estação de serviços, estacionamentos, né, no caso, para motorista, daí tem alguns que tem banho e tal. Nos pedágios tem banheiro com chuveiro. Então, tipo assim, até para lá mesmo eu quero agora, a partir de abril, se Deus quiser, voltar essa vivência e ter mais experiência, né? Hoje eu tenho bem pouco para te falar sobre, que só foi uma. Mas é desse tipo, mais ou menos, é diferente e tu te sente mais segura lá, assim, pelo que tu vê os outros falando, em alguns lugares, né? Não são todos. Lá no Chile mesmo, lá não, onde a gente vai, nossa dona, lá é bem perigoso. Bastante assalto. Uh, mas ali no caminho, assim, tu pode dormir no estacionamento, no acostamento, por exemplo. Que aqui no Brasil, se tu para no acostamento, tem chance. É uma das diferenças, assim, de segurança também. E as pessoas? Você conhece muita gente na estrada? Então, a Jana é diferenciada. Eu não era assim, tá? Essa parte comunicativa que eu sou hoje, que eu consigo desenvolver bastante também, foi devido a fazer vídeos, eu comecei a me soltar mais. Mas eu antes, tipo, na academia, que foi onde eu tive, assim, na minha vida para comunicação. Eu fiquei mais comunicativo com as pessoas. E aqui, o que aconteceu? Eu sempre priorizei muito o lado feminino. Então, eu acho que até é um diferencial meu hoje, porque eu faço maior questão de conhecer outras motoristas mulheres. O que é raro tu ver, raro não digo, mas são poucas. Tem muita motorista mulher que é anônima e eu já faço questão de ser conhecida, porque o que aconteceu? Eu vim parar em cima do caminhão através de rede social. Entende? Foram elas que me mostraram, desde aquele web documentário, como depois também na sequência. Foi mostrando o dia a dia, foi me encorajando a ver como é que era, como é que estava hoje na atualidade, o que dava para fazer, onde trabalhar e tal, tal, tal. Então foi mostrando, foi ali que motivou e eu vim. Aí foi onde eu comecei a procurar o início. Quando chegou na minha vez de ser meu início, eu queria ver como é que tinha sido o início delas. E daí não tinha, tipo no YouTube mesmo, não tinha parte da carteira, como é que foi, não tinha tinha elas contando depois, mas não na hora, no ato, porque o ato é uma coisa que é tua essência, é o que está acontecendo, a tua emoção está ali, a flor da pele. Então eu comecei a fazer assim, entendeu? E resolvi criar o canal do YouTube lá na minha categoria D, lá atrás. Até hoje está parado, mas, né, enfim, eu quis mostrar bastante das duas carteiras, das partes de conseguir conquistar os empregos. E hoje eu lido muito com o Instagram, demais, demais, demais. E daí nessa história de procurar por motoristas, eu vou conhecendo muitas. Essa semana mesmo eu consegui conseguiu se reunir em 3. Eu encontrei uma de manhã no posto, ela me viu até, que também tem uma história incrível dela. Posso falar? Que o nosso vídeo vai ficar comprido. A Nick, nessa época eu estava no Uniformes lá, eu vi uma foto no Facebook dela, cara, foto de capa dela. Ela de lado, dirigindo assim, ó. O marido dela tirou a foto dela e parecia eu. Eu me identifiquei no visual. E daí eu peguei e roubei aquela foto. Porque Facebook naquela época, minha filha, não tinha hoje, né, essa coisa. Ela jamais vai descobrir. E eu peguei e coloquei na minha capa de Facebook. E uma mulher que conhecia ela, que não sei como é que viu o meu Facebook, falou para ela: estão fazendo um fake teu. E daí ela me chamou, eu fiquei morrendo de vergonha e tal, daí apaguei tudo, mas a gente se criou uma amizade ali. E a gente se conheceu agora, essa semana, inclusive. Hoje, ela motorista, que na época ela não era também, ela estava acompanhando o marido, quando criou a paixão dela pelo caminhão. E eu também não era. Daí hoje, depois de 9 anos, a gente se encontrou agora, semana. Então, eu vi ela primeiro, depois eu encontrei uma ex-colega minha, a gente seguiu junto,
E daí encontramos mais uma amiga que mora em Uberlândia. Então a gente se reuniu as três no posto, foi a maior resenha, como eu disse, sabe? Foi demais, demais. Então essa parte de o que eu tenho percebido ultimamente? Eu tô conhecendo tantas que eu tô aproximando uma da outra também, de uma forma ou outra. A gente acaba se encontrando nos lugares, eu consigo marcar encontro. Ah, tô chegando em tal lugar, sabe? Quando eu vou para aqueles lados. E eu gosto muito disso. Porque aqui é muito masculino, sabe? É muito masculino e é muito preconceito e é muito em cima, muita azaração, vamos dizer assim, sabe? De uma certa forma, tu sente que se tu permitir é muito evasivo. Então tu fica muito sozinho, é muito solitário. E eu tô nessa fase agora da solidão mesmo, assim. Então essa parte da mulherada, quando encontra, uma entende a outra, sabe? Daí eu faço questão de encontrar sempre. Inclusive, estão até tirando sarro de mim, que tirando achando que eu sou ponto usado, né? Mas nada a ver. Cada um, cada um. E como são esses encontros, assim, essa rede de mulheres que você vem construindo? Isso, isso dá um gás de poder. Ah, é justamente isso que eu estava falando, né? De se entenderem exatamente o que passam. Como é isso para você? Qual é a importância disso? A importância, eu acho que é a troca de conhecimento ali e supre aquela carência da solidão, né? Pra gente poder se encontrar. É uma emoção, é uma coisa assim que não tem explicação, acho que é demais. A gente parece que. Sabe como no colégio, quando tu sai no recreio, tipo assim? Então, quando tu encontra ali. Porque a mulher, cara, no caminhão, eu me sinto no Big Brother, tá? Aqui dentro. Aqui, para mim, como se fosse. É muito visado. Hoje, mais ainda por causa da cor do caminhão. Olha a cor do caminhão, deve uma mulher, né? E daí, eu sou uma mulher nova também, eu sou uma mulher bonita. Então, tudo isso influencia. Então, aquela coisa ali, tu te isola, fica sozinho. Quando tu encontra as outras, cara, eu sempre falo, tô indo para tal lugar, tento ir junto, a gente faz vídeo. Aí tu imagina, duas mulheres chegando num caminhãozão dentro de um posto, aquela macharada assim, olhando. Porque tudo eles param, cara, para ver a gente. É engraçado, chega a ser cômico às vezes. E daí gratificante, né? Não sei, é bom demais. Mas o mais importante para mim é encontrar a família. Guria, é a melhor coisa. Encontrar meu pai é o melhor de tudo, né? Nossa, primeiro encontro, ele fez até um vídeo meu saindo assim com o caminhãozinho. E daí na hora, eu vi que, sabe quando engole o choro? Ele falando que Deus te abençoe, não sei o quê, mas eu vi que pesou para ele. Emocionou. E, Jana, como você se sente sendo mulher e dirigindo essas estradas do Brasil, assim? Você se sente segura? Como que é para você? Então, a segurança, depende do lugar, é pouco. Na verdade, hoje em dia, nenhum lugar é seguro mais, tá? É bem complicado. Eu acho que ainda lá no sul, ali de Curitiba para baixo, eu acho que é o mais tranquilo, vamos dizer assim, para te rodar. É onde eu me sinto mais segura, na parte dali para baixo. Para cima, eu acho muito perigoso. Tem bastante medo daí, mas tento controlar, porque tem que ter fé em Deus sempre, sabe? Tem que pegar muito no lado espiritual, você florou bastante nessa parte, porque tu tá sozinha ali, na verdade tu tá com Deus, né? Mas é tu e tu. Daí tu enfrenta, sabe? E hoje eu tô mais, até assim, agora, momentaneamente, eu não tô muito tranquila. Essa semana foi pesado, porque eu tava em BH, Belo Horizonte, para vir para cá pro Rio de Janeiro, são dois lugares que são bem ruins de local para te ficar, de posto, perigosos, então tenso demais, bem, bem, bem crítico, sabe? Assim, bem precário. Mas hoje eu tenho mais orgulho, assim, já me superei bastante em relação a andar em São Paulo mesmo, que eu peguei a Marginal, que era uma coisa que eu tinha muito medo. Nossa, eu tinha medo, medo, medo. E hoje eu tô bem mais tranquila, né? Aqui na empresa que eu trabalho, hoje eu me sinto mais segura, porque a gente não precisa rodar de noite. É bem mais tranquilo, não tem cobrança tanto, sabe?
Daí tu trabalha melhor, tu consegue desenvolver essa parte do teu medo, tu consegue superar ele melhor. Eu fui para o Nordeste também, que eu não tinha ido ainda, aqui nessa empresa, não precisei rodar de noite, que a diferença à noite é muito perigosa. E desse tempo todo de trabalho, você se lembra de alguma situação inusitada, engraçada ou curiosa na estrada? Ou algum perrengão? Nossa. Aqui, ó, tu já escutou a minha história de vida e tu já viu que tem história. Aqui do caminhão eu tenho muito mais história, porque todo dia é um lugar diferente, uma pessoa diferente. É muita, muita, muito, muito. É que nem como falam que a história de pescador é tipo de motorista, né? Porque é muita história. Tu conta, às vezes, as pessoas acham que é mentira, cara. Tanta coisa que acontece. Aqui de perrengue. No início, lá peguei um perrengue forte. Na minha segunda viagem. Eu estava indo para São Paulo, no caminhãozinho menor. O caminhão estragou, não tinha sinal de celular. E por isso que eu tenho várias operadoras, que eu te falei antes, eu tenho 3. Eu tinha 2 na época, eu tinha a Vivo e a TIM, mas lá ele não pega lugar, não pega nenhuma, na verdade, a região. E meu caminhão estragou, as mangueiras do radiador racharam, secaram, não tinha o que fazer, era guincho. Daí eu não sabia, tipo assim, tem seguro, vai vir um guincho buscar. Esquece, caminhão carregado, o seguro não busca. Naquele final de semana, o meu ex estava junto comigo, ele tinha ido até lá onde estava no interior do Rio Grande do Sul me encontrar na Páscoa. Então, ele tinha dado uma arrumadinha, mas estourou de novo. E eu pensei que ele ia voltar para me ajudar. Ali porque eu tinha dado pouco, mas ele já tinha ido embora. Ele disse, não, Jana, tu tem que aprender, porque vai ter lugares que tu vai estar muito mais longe e eu não vou ter como tu vai ter que te virar sozinho. Foi, caiu a ficha ali, era eu. Na situação de sem sinal, eu tive que parar um carro, passar os telefones do meu ex e do meu patrão para avisar eles, mas eu não podia ficar de braços cruzados esperando, porque eu não sabia se o cara do carro ia ligar. Aí eu fechei meu caminhão, sinalizei a pista, peguei uma carona de caminhão e fui até onde tinha sinal, no posto fiscal lá em cima. De lá, eu consegui avisar eles, tudo, me falaram mais ou menos o que tinha que fazer. Aí eu já estava apavorada, né? Apavorada, imagina, segunda viagem, totalmente crua. Nessa volta do pedágio até o meu caminhão, a carona que eu peguei, que era um outro caminhão, estourou o pneu dele no caminho. E foi assim, então tem história mesmo. Aí ele parou um pouco depois do meu, conseguiu também. A rodovia era pedagiada, eu não sabia, essas coisas eu não tinha conhecimento. Então já tinha um carro ali, já um caminhão pequenininho, me esperando, né, para me avisar que estava vindo um guincho maior me buscar, socorrer, e já socorreram ele também. Então, bem de boa. As pessoas que eu conheci naquele dia lá, me socorreram, foram maravilhosas comigo, porque eu fiquei no estado de nervo gigantesco. Foram horas ali. E, tipo, era um domingo de Páscoa, tá lá sentado na beira da estrada, com o caminhão estragado, podia estar em casa, teu conforto, teu sofá, olhando televisão, do lado do meu marido na época, né, curtindo, eu estava ali, porque eu queria estar ali. Então foi bem impactante. E as pessoas que estiveram ali me deram palavras assim que, sabe, até hoje eu sou grata. Assim. Então esse foi o perrengão maior, assim, de sufoco, que eu me lembro agora, marcou muito. Jana, em algum momento você já pensou em desistir? Pergunta difícil, mas essa semana eu fiquei muito desanimada, esses últimos tempos agora, na verdade, porque eu tinha o objetivo de fazer o Mercosul, né, e acabei vindo parar nessa operação aqui. A operação que se diz é como se fosse um contrato, eu sou dedicada para uma empresa. A empresa que eu trabalho dedicou o meu caminhão a outra empresa, então eu só faço para eles, são contratos que eles fizeram, só trabalho para eles. Então, é um pouco, tipo assim, eu criei uma expectativa grande de fazer aquele objetivo. E daí aqui já tá cansativo para mim de uma certa forma. Eu tô ansiosa demais, criando expectativa de lá. E aqui eu fico muito tempo parada nessa operação. Eu ando às vezes poucos quilômetros, teve uns dias aí quando dei 200 quilômetros, outros 500 e ficava parada bastante, tipo 3, 4 dias parada. E daí às vezes tu não pode abrir eu tenho uma caixa de cozinha, tem uma cozinha no caminhão.
que é lá fora na carreta. Então, às vezes, nas empresas tu não pode usar a tua cozinha, tu tem que comer ou a comida deles, ou pagar, andar de calça e calçado fechado no calor. Tipo, tu vai tomar um banho ali, mas tu não pode voltar de chinelo. Porque a gente no caminhão anda de chinelo direto, sabe? Eu deixo o chinelo na porta e eu não entro de chinelo dentro de calçado no caminhão. Então, chinelo é super prático. Aí tu vai tomar um banho de chinelo para voltar no calor, tu tem que colocar uma calça jeans e colocar um calçado fechado. Então, é umas coisas assim que tu acaba... como é que eu vou dizer? É um descaso com o motorista. A gente sofre bastante isso, né? No geral, mulher não tem banheiro feminino às vezes, ou não tem banheiro limpo, ou às vezes o banheiro é aberto e somente tu vai tomar banho quando vai sair um homem dentro do banheiro da mulher. Então tem umas coisas assim que dá uma desanimada, sabe? Vai juntando assim. Daí eu andei lembrando que meu pai falava lá no início, a parte do sofrimento e tal. Aí deu uma desanimada, para te confessar, há pouco tempo, mas eu sei que isso é uma provação para mim, sabe? Que é uma coisa que não é para mim desistir, que é uma coisa que é para mim, que é tipo, agora é o momento de eu persistir, porque agora está tendo o retorno de tudo que eu buscava aqui, ser reconhecida e nas redes sociais também. Para mim, eu trabalho muito com isso, por isso que eu estou falando bastante também, sabe? É uma coisa que é uma companhia para mim, vamos dizer assim, é onde eu interajo bastante, passo bastante minhas horas quando eu tenho tempo. Mas a dedicação total é prioridade no trabalho. Então é um conjunto. E daí dá uma pesada às vezes. Mas eu sei que é uma fase. Eu sei que agora eu acho que é a melhor fase depois disso. Eu sei que tá por vir. Quais são essas maiores dificuldades, assim, esse sofrimento que você já ouvia do seu pai e que agora você pode sentir na pele? Bom, agora, por exemplo, que eu tô falando com vocês, eu tô aqui suando, tá calor pra caramba, né? Daí, tipo, tu não tem conforto nessa parte, entende? Se eu não estivesse falando com vocês, eu ia estar com calor igual, porque eu tô dentro do caminhão. Às vezes tu tem que ficar dentro, porque tá um sol de rachar, tu tá ali, tá quente. É o conforto nessa parte. As pessoas, tipo, é muito descaso com o motorista, cara, é muita humilhação. A palavra correta mesmo, é muita humilhação com o motorista. E a parte do sofrimento que meu pai fala. Chega em portaria, às vezes os caras te tratam mal, sabe? Como se eles fossem polícia, sabe? Porque eles têm uma farda, se acham mais que os outros, ou porque te vê em cima de um caminhão e acha que tu pode se sentir melhor que eles. Eu não sei o que eles pensam, sabe? Mas te tratam mal, às vezes. As pessoas nas empresas, nos lugares. Ontem eu passei por uma situação que eu fiquei bem chateada, fiquei me sentindo assim muito mal, que eu fui arrumar meu caminhão é um baú câmara fria, frigorífico, é como se fosse uma geladeira. E o motor dele precisei arrumar ontem uma peça ali, trocar o motor de arranque, e daí eu passei uma manhã inteira lá na oficina, dentro do meu caminhão, de boa. Aí eu pensei, vou no mercado comprar umas coisas para minha caixa, porque eu ia vir para cá e aqui já é mais difícil e tal. E assim, outra dificuldade de estrada é não ter mercado pra gente na beira de pista. A gente não pode ir com caminhão até o mercado, que nem o carro. Cara, tu não tem uma farmácia, tu não tem mercado, tu não. Tipo assim, tu já tem aquele posto lá, aquele posto tem mercado, vou parar lá. Entendeu? Tem isso. Parte de higiene, no caso, precisa nem é só para comida, até a parte papel higiênico, desodorante, shampoo, né? Essas coisas. Se tu não te prepara antes, a gente tem essa parte que sofre também. E daí eu pensei, vou lá no mercado, vou de Uber. Aí eu tentei pelo aplicativo ali na frente da empresa, que era uma rodovia, mas era um distrito industrial, vamos dizer assim, tinha bastante empresa ali. Deve ter um Uber aqui. Não consegui. Aí eu fui até um posto próximo ali, eu caminhei 1 quilômetro no sol, fui até o posto para ver se tinha lá, não consegui também. Daí eu cheguei no frentista e perguntei para ele assim: "Ô, moço, tem táxi por aqui na volta?" Daí ele pegou, só que tipo assim, imagina a cena, eu, uma mulher, chegando num frentista do nada. Se tem um caminhão perto, eles vão identificar mas eu chegando do nada, é louca essa mulher. Daí ele falou, não tem aqui, não tem nada disso. Eu disse, pois é, meu problema, eu tô comprando meu aplicativo do Uber, e daí eu tô usando o 99, pop. Eu não consigo mais usar o Uber. Não sei o que aconteceu. Aí eu pedi para ele se ele poderia usar, se ele tinha o aplicativo do Uber, se ele poderia usar para mim, para chamar, porque eu queria ir no mercado comprar umas coisas. O mercado era uns 3 quilômetros dali. Coloca em dinheiro, eu vou pagar em dinheiro e tal.
Daí ele me olhou e fez um descaso comigo, assim, não me ajudou, sabe? Ele e um outro colega dele disse, não tenho, eu, tipo, não posso. E eu fiquei chateada, sabe? Daí eu peguei e voltei. Peguei, vou voltar, então não tem o que fazer. Tentei mais um pouco ali pelo meu aplicativo, não tinha. Aí eu fui até tinha um trailer ali pertinho, pegar uma água pra mim. Aí eu comentei com ela e tal, dela disse, fala com a minha nora ali, né, sobrinha, sei lá o que é. Ela deve ter, pergunta pra ela. Daí a menina se disponibilizou, chamava pelo Uber. Não tinha realmente na região, não tinha aplicativo, não tinha carro disponível ali. Aí eu voltei pro caminhão. Só que daí, tipo assim, eu pensei, sabe, a gente, nem sempre adianta ter essa disposição, uma disposição boa para as coisas, porque às vezes não favorece, sabe? Daí aquilo ali judia. Não era até essa palavra, eu acho assim. Mas é mais ou menos isso, sabe? A gente, às vezes tem tudo a boa vontade de ir resolver as coisas, mas tem vezes que as pessoas não te ajudam. Até na empresa que eu estava mesmo lá, eles podiam me dar um carro da empresa que eu não ia carro. Era 3 quilômetros para casa. Eu não disse de pandemia, eu não vou saber dirigir o carro. Responsabilidade, no caso. Mas tudo bem, não, eu não pedi para eles também. Daí essas coisas que às vezes tu te magoa, assim. Tu se sente humilhado, às vezes tu quer resolver. E você já... Tá me ouvindo? Sim, apareceu a imagem ali. Você já sofreu... Como essa questão de preconceito por ser uma mulher, assim, isso é algo frequente na sua vida? Sim, preconceito é, vamos dizer que é quase diário, sabe? Tu vê no olhar das pessoas. E hoje, estando nesse caminhão aqui, tipo, chegar onde eu cheguei, aí tu sente mais forte aí no olhar das pessoas. Porque, tipo assim, eu cheguei aqui, mas eu batalhei para estar aqui. E hoje em dia tem muita empresa com muito caminhão novo, tem muita empresa precisando de motorista. E essas pessoas estão onde elas estão, o que elas querem. Eu abri mão de estar em casa. A minha casa não é a minha casa, é um passeio para mim hoje. Eu abri mão de estar em casa, eu fico, sei lá, eu fiquei 2 meses e meio fora de casa, né? Pouco vejo de minha família. Então, para mim estar onde eu tô, eu tive que fazer sacrifícios. Não foi em vão. Não foi assim, não, eu tô toda semana em casa. Não. Então, esse preconceito é gigante, assim, na parte também, sabe? Além de ser mulher, né? Porque eles olham pra ti, bem tenso. Oficina também, às vezes, tu vai, os caras... Eu não entendo de mecânica, também não sou obrigada a entender, porque eu sou motorista, né? Então, tem coisas que eles te... Alguns preconceitos, assim, de não saber uma peça, não saber o que tenta explicar o que está acontecendo, mas tu não sabe o nome daquilo ali, sabe? Conhece o barulho, tu vê que sabe o que está acontecendo, mas tu não sabe escrever, porque tu não conhece. Daí é onde que, então deixa, será que não sabe nada? Você sabe, sente, mas é mais ou menos isso. E qual foi a sua viagem mais marcante? Foi pro Chile, eu acho. Foi a que eu mais queria, assim, na vida e lá é surreal, assim, a paisagem de lá é diferente. Eu já conhecia, mas aí eu fui sozinha, né? Vamos dizer assim. Fui eu dirigindo ah, e lá tenho certeza que eu vou ter uma experiência para minha vida, assim, sabe, única, vai ser surreal, tenho certeza. E é místico, a estrada lá é mística. O que te encanta em estar dirigindo, Jana? Não, a pergunta é essa, a pergunta. Tem momentos que tu está dirigindo assim que não tem explicação. O que é o bom pro motorista, tá? Até ontem estava conversando com um amigo. O gostoso é que tu tá dirigindo, cara. Se tu tá carregado, se tá vazio, vazio melhor ainda, que eu acho que tá mais leve, assim, tu pode desenvolver melhor. Mas e também já realizou o compromisso, entregou para o cliente, já se livrou, né? Digamos assim. Então, a parte de estar desenvolvendo, estar dirigindo, aquilo ali é a melhor parte. Não tem, sabe? É a melhor. E é uma sensação, tem momentos assim que tu chora e ri, sabe? Porque é uma emoção, é um choro de gratidão, assim, de emoção, de felicidade por ter
ter conquistado, ter conseguido estar ali. É maravilhoso. Aquela sensação ali não tem explicação. É ótimo. Tu liga uma música alta, tu encontra as pessoas, que nem quando eu falei que encontro meu pai. Nossa, quando eu encontro o pai, assim, pra mim é... Nossa, encontrei agora esses dias. E daí ele... Hoje a nossa relação melhorou muito. Muito de pai para filha, assim, sabe? Hoje é bacana demais. Hoje eu vejo o orgulho dele também, né? De eu estar aqui, de eu ter batalhado, porque a família reconhece assim, tudo que eu passei para conseguir estar aqui. Além de eu saber, né? Mas eles também reconhecem. É gratificante. E essa cabine, quem que é a Janaína que fica aí nessa cabine, assim, qual a importância de estar você com você? Aqui, a Jana tenta se cuidar mais. Assim, hoje eu troquei de emprego até para, além de por ser objetivos, de sonhos, de tudo, né? Também a qualidade de vida. Eu queria ter um pouco mais de tempo para mim, poder passar uma maquiagem, ter tempo para isso, porque às vezes tu não tem, emprego tu não tem. De comer direito, de poder conhecer as pessoas, encontrar pessoas, de poder conhecer lugares. Amanhã mesmo acho que eu vou na praia, aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? Então tu tem essa parte de... Essa palavra agora. E aqui dentro, a Jana tenta se cuidar mais, gostaria mais, eu me cobro muito, sou uma pessoa que me cobra demais, acho que todo mundo tem isso, né? Mas eu tenho um pouquinho de excesso de estar sempre... Eu tento ser uma pessoa muito correta, sabe? E às vezes tu não precisa ser tanto assim. Às vezes tu pode relaxar um pouco mais. Eu sinto isso. No espiritual também, eu tento me conectar ao máximo aqui dentro, que é aqui é a minha casa, cara. Aqui é a minha casa. Aqui eu faço a minha unha, aqui eu durmo, escuto música, leio. Eu tenho que criar o hábito de ler, assim, disso. Mexo muito na internet, sabe? Não tem muito... É minha casa. Minha casa. É meu escritório. E, Jana, você já passou por alguma experiência, algum caso curioso que você tenha vivenciado na Fernão Dias ou na Regis Bittencourt, que tenha te marcado de alguma forma? Ou não? Sim. Na Regis, bateram em mim. Essa história eu não coloquei, nunca falei ela público, comento com alguns amigos, pessoas próximas, né? Era meia-noite e 15 no KM 530, Barra do Turco lá, São Paulo ali já. Eu fui ultrapassar um caminhão caroneleiro e ele estava devagar, eu também, eu sempre ando bem tranquilo. E no que eu passei, assim, eu senti que a minha gabine chacoalhou, sabe? Daí eu olhei pelo retrovisor e disse, o cara bateu em mim. E daí eu fiquei meio assustada, porque ali é uma região muito perigosa, de assalto, inclusive não tem sinal de celular, não tem sinal de nada. Aí eu tinha um colega junto, meu colega tinha ultrapassado ele primeiro, depois eu fui na sequência. E eu fiz sinal pro meu colega para ele parar, para ele poder me ajudar, né? Porque imagina aquela hora, eu disse, será que não bateram por causa de assalto? O que é e tal. Enfim, o meu colega parou, eu parei, esse caminhão parou e a concessionária parou atrás também. O carro da concessionária do pedágio, no caso, da Artéries, né? Acho que ele é Artéries, da Regis. Parou junto e daí eu desci, fui olhar, meu baú tava rasgado do lado, rasgou bastante. Não danificou porque a carreta era ótima ali, a parte de madeirite dela. Daí eu perguntei para ele, o que aconteceu? Aí ele falou, eu dormi. Ele cochilou 3 vezes. Aí aconteceu o quê? Eu tava ultrapassando ele, certo? Aqui. Quando eu tava terminando de passar ele aqui, ó, o caminhão dele, a gabine, bateu na minha carreta. Quando bateu, ele acordou. Aí quando ele acordou, ele puxou a direção para cá. Porque ele puxou para cá, a carreta dele saiu rasgando meu baú. A minha bateria tá 15%. Aí, enfim, ele assumiu a bronca, né? Eu assinei meu gestor lá, tudo, fiz vídeo, peguei o documento dele, tal. O pessoal da Artéries ali já, na mesma hora, registrou tudo.
E segui viagem, consegui seguir, não danificou minha carga, graças a Deus, consegui até o cliente voltar, mas foi bem tenso, sabe? Porque daí, sendo mulher com aquele caminhão daquele jeito, todo mundo olhando e falando, ah, você podia ser mulher. Mas tudo bem, superei. E o seu trabalho nas redes? Como que é para você, assim, poder conversar com outras mulheres, inspirar outras mulheres, poder dividir as suas experiências e acaba sendo uma recordação para você também, imagino. Sim. O que eu vejo um pouco da rede social também, assim, tu acaba desabafando. Às vezes tu fala coisas que é pra ti mesmo ali. Uma foto que tu posta, aquela frase que tu coloca, não é nem tanto para as pessoas, é pra ti. Para recordação, com certeza, eu amo ir lá atrás, olhar o meu começo, né? Sendo super importante, né, falar todas essas coisas hoje para mim, poder reviver, né? Eu sempre gostei muito de fotografia, sempre gostei muito de registrar, desde não era celular, que era câmera, porque são coisas que tu revive. Se tu não tem ali, cara, tu não lembra de detalhes, que às vezes uma foto tem detalhe, ou uma pessoa, alguma coisa, é muito legal isso. Então eu gosto muito, sempre gostei. Então, aquela parte ali da rede social me ajudou a chegar onde eu tô hoje, com certeza. Desde o meu primeiro emprego, eu tenho certeza, cara, desde o meu primeiro emprego. Eu tanto persisti, ligando lá, pedindo a vaga, que eles devem ter olhado meus vídeos no YouTube falando sobre o meu sonho, entendeu? Então, aquilo ali eu acho que me ajudou bastante. Por mais que eu, depois, com o tempo, eu fui identificar isso, eu não tinha percebido. Então, tudo que eu consegui adquirir, assim, que vamos dizer que foi com facilidade, foi por causa foi reconhecida pelo amor que eu tenho na profissão. Então, a, a rede social tem o lado ruim, tem muita crítica, está muito vista, as pessoas parecem que te colocam ali assim, para assim, fica em destaque, para levar uma alfinetada a qualquer momento. Só que tem o lado bom que tu incentiva muita gente, tem o retorno disso, né? Poucas pessoas se identificam, porque as pessoas são muito fechadas, as pessoas não se permitem se abrir às vezes, ficam com vergonha, não sei. Mas é legal quando tem esse feedback, assim. Chegou já 2 homens a chegarem em mim e falaram assim, nossa, Jana, eu assistindo lá me incentivou também. E eu fiquei, meu Deus, sabe? Ah, gratidão por aquilo ali, muita gratidão. Tu não espera. Eu contei esses dias, ele era militar, ele se aposentou, e ele queria trabalhar com caminhão, e ele vendo a minha história, minhas coisas, a minha busca do meu sonho, ele foi atrás dele também, e hoje ele é motorista que nem eu, meu colega de profissão.